Bom dia a todos. Muito bom estar aqui, César. A sua ideia é brilhante, não tem nem o que discutir. Estou adorando participar dessa inovação, que é uma preocupação que eu sempre tenho de levar realmente essa difusão do conhecimento de forma objetiva. Então, nós vamos aqui falar sobre como tratar as principais vulvovaginites. O professor César já me apresentou, não tenho nenhum conflito de interesse. Para falar sobre como abordar, como manejar as vulvovaginites de forma bem objetiva, eu trouxe alguns dados para que a gente possa, principalmente para os não especialistas, entender um pouquinho mais. A definição das vulvovaginites seriam processos infecciosos ou inflamatórios situados no trato genital inferior, ou seja, abaixo do orifício externo do colo do útero. O conceito de corrimento vaginal intimamente relacionado com as vulvovaginites seriam toda e qualquer perda líquida ou semilíquida pela vagina que não seja sangue. A sinonímia muito usada é leucorreia, que seria fluxo branco, inadequada para isso, e a importância deste tema reside no fato de que ela é extremamente frequente, podendo representar cerca de 1/3 das consultas em ginecologia ambulatorial. E as causas delas podem ser um exagero das próprias secreções normais, com a percepção da paciente como sendo algo anormal, o exudato inflamatório propriamente dito, queremos este colo sempre, mas existe um ecossistema vaginal de um equilíbrio em que nós temos a predominância dos lactobacilos, em que nós chamamos de eubiose, um equilíbrio do ecossistema, e disbiose, quando a ausência dos lactobacilos é notória e nos traz a este mecanismo da vagina normal, em que o estrogênio aumenta o glicogênio, havendo, portanto, um aumento destes lactobacilos e de Corynebacterium acidófilos, que, produzindo ácido lático, mantém o pH entre 3 e 4, o normal da vagina, em que o equilíbrio se mantém e temos uma vagina saudável. Em condições diferentes dessa, tudo se põe para facilitar que tenhamos os quadros inflamatórios e infecciosos. O sistema imunológico individual contrabalança e pesa muito nestes exemplos. A etiologia principal das vulvovaginites mais frequentes são as leveduras, que os senhores poderão, com certeza, vivenciar e oportunamente diagnosticar e tratar. Então, o quadro das leveduras, predominando a cândida, os protozoários, em que temos a representação da Trichomonas vaginalis, e das bactérias seriam a Gardnerella vaginale. A candidíase, ela é causada principalmente pela Candida albicans em 85% a 90% dos casos, sendo as demais de outras espécies em que se salienta a Candida glabrata, e muitas vezes este é o motivo de um insucesso no tratamento. A frequência de candidíase é 25%, sendo a segunda causa de infecção vaginal. Sua importância porque 75% das mulheres têm pelo menos um episódio na sua vida, sendo que 5% das mulheres têm episódios recorrentes. O reservatório da cândida é muito no intestino e no homem na próstata. A flora vaginal tem a presença da cândida, que não equivale à doença. Em 15% a 20% das mulheres saudáveis temos colonização por cândida em alguma espécie. O portador assintomático, portanto, sendo que a manifestação da doença ocorre quando acontecem alterações quantitativas na magnitude de replicação do micro-organismo e também ajudado pelo uso do contraceptivo oral na presença de diabetes, gestação e imunossupressão. A condição parece ser hormônio dependente na medida de que temos muito pouco frequente na infância e no climatério. No quadro clínico predomina o edema, o eritema vulvar, fissuras na vulva e períneo, hiperemia vaginal e cervical, como aqui vemos, um conteúdo vaginal aderente às paredes vaginais, o pH abaixo de 4,5, com um aparecimento ou piora no pré-menstruo em função justamente do pH.
Os sintomas, ardor e prurido vulvar, corrimento, dor à relação e a disúria, que deve ser distinguida da disúria do trato, da alteração e infecções do trato urinário. Apesar de tudo isto ser muito definido e discutido, o diagnóstico apenas por critérios clínicos passou a ser insuficiente, de pouco valor, pois nem sempre se manifesta desta forma. O exame a fresco com salina ou KH 10% tem uma sensibilidade de 40% a 60%, e a medida do pH pode nos nortear para candidíase e vaginose citolítica, um diagnóstico diferencial em 4, quando é menor de 4,5 ou maior que 4,5, tricomoníase, vaginose bacteriana ou infecção mista. A cultura deve ser solicitada, isto eu acho que é um dado muito importante, quando sintomas presentes e microscopia negativa e nas recorrências para identificar a espécie e melhorarmos a nossa abordagem. A citologia oncológica, dado muito comum das pessoas entenderem como sendo um meio de diagnóstico e manejo, ela é positiva apenas em 25% dos casos. A candidíase tem várias classificações, não complicada e complicada é uma delas, em que temos episódios raros, sintomas leves, suspeita de albicans em mulheres não grávidas, ou complicada, recorrente, sintomas mais severos, suspeitas de cepas não albicans e fatores de risco. O diagnóstico diferencial vaginite citolítica, vulvovaginite alérgica, descarga vaginal fisiológica e dermatopatias vulvares. O tratamento abordamos com imidazólicos, muito comuns, muito frequentes. Temos aqui várias apresentações, vários produtos, o clotrimazol, fenticonazol, miconazol, econazol, butaconazol, terconazol e tioconazol, seriam, então, na forma de creme ou comprimido vaginal, tópicos, e a velha nistatina, poliênico, que tem voltado a ser usado com muito sucesso, e os efeitos colaterais muito poucos, exceto com alergia ao veículo, e lembrando que a base oleosa e óvulos enfraquecem os preservativos. Os antifúngicos de uso sistêmico tem o fluconazol, conhecido de todos, abusado, comprimidos de 150 miligramas com dose única, cetoconazol, comprimidos de 200 miligramas, 400 por dia, 5 dias, itraconazol, com cápsulas de 100 miligramas, com 2 cápsulas pela manhã e 2 à noite. Os efeitos colaterais aqui seriam náuseas, dor abdominal, cefaleia, raro, elevação de enzimas hepáticas, às quais temos que ficar atentas. Nas gestantes, não utilizar tratamento sistêmico, apenas o tratamento local. Passamos agora à tricomoníase, cuja etiopatogenia é o protozoário Trichomonas vaginalis, que se aproxima do epitélio escamoso, causando um processo inflamatório, facilita a doença inflamatória pélvica. Temos que estar atentos, inclusive, com a ocorrência de outras ISTs. Na sua fisiopatologia ocorre um aumento do pH vaginal durante e após a menstruação, favorecendo, então, a contaminação, que vai atacar o epitélio, aumentando a vascularização, promovendo papilite, um processo inflamatório importante, edema das camadas superficiais, e penetrando na vagina, ela se cobre com as proteínas do hospedeiro e ela acaba se evadindo dos mecanismos de defesa local, dificultando, às vezes, o tratamento definitivo. Na gestação, pode estar promovendo e facilitando a ruptura prematura de membranas, prematuridade, infecções pós-parto e pós-abortamento. A prevalência é a infecção sexualmente transmissível não viral mais comum, chegando a ter 5%, ocorrendo em 5% nas clínicas de planejamento familiar, 10% a 25% em consultas ginecológicas, 50% a 75% das trabalhadoras do sexo e 7% a 35% nas clínicas de IST. Seus sintomas principais são corrimento bolhoso, amarelado, esverdeado, profuso, espesso ou fluido, odor fétido, e o ardor vaginal, prurido, disúria e dispareunia são bastante frequentes. O teste de Schiller é tigroide,
que é um aspecto muito peculiar para quem faz colposcopia, e o pH maior que 5, teste de Wipf positivo. Vejam que há similaridade em vários dos quadros e dos sintomas sinais que apresentamos, e isso exige uma sutileza, principalmente em história, em uma abordagem bem objetiva e prática. Então, no quadro clínico, as manifestações inflamatórias são cervicais e vaginais intensas, com hiperemia e edema de vulva, que já vimos anteriormente. Na vagina e na cervice tem um aspecto de morango, como aqui está apresentado, e as queixas clínicas evidentes em apenas 50% dos casos. A infecção assintomática é frequente, isso devemos estar atentos. O diagnóstico é com um exame a fresco com solução salina, bacterioscopia com GRAM, que está aqui representado com o micro-organismo parado, a cultura, o PCR, a citologia são recursos para que possamos fazer o diagnóstico, pH maior que 5, e existem testes rápidos chegando por aí. Nas mulheres, a tricomonas costuma habitar a vagina, endocérvice, glândulas de Skinner e Bartholin, e nos homens, a uretra, eventualmente próstata e vesículas seminais. Trata-se de uma importância muito grande na medida de que, sendo uma infecção transmissível sexualmente, deve-se lembrar que o parceiro tem que ser tratado como aqui vamos colocar. Mulheres tomam metronidazol, 500 miligramas, via oral de 12 em 12 horas, 7 dias, e há uma redução para metade na testagem positiva em 30 dias após o tratamento, comparativamente à dose única. E não há estudos comparativos para homem. Os homens usam o metronidazol 2 gramas via oral dose única, com índice de cura de 84% a 98% e melhor adesão ao tratamento. E a alternativa para ambos os sexos, o tinidazol, que seriam 2 gramas via oral dose única, com índice de cura de 92% a 100%. Nas gestantes, é usado metronidazol com 500 miligramas de 12 em 12 horas via oral ou 2 gramas em dose única. Faça um segmento pelo tipo de infecção e riscos que carregam junto com ela, com controle de cura em 30 dias após tratamento. Reinfecção é frequente, e tratando-se de uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, referenciar a parceria sexual para o tratamento, solicitar sorologias para sífilis, HIV, hepatite B e C, e a resistência do metronidazol ocorre em 2 a 5% dos casos apenas. Agora vamos à última, teremos um tempo suficiente para falar da que tem sido a mais frequente das inflamações dos quadros infecciosos, melhor dizendo, da vagina, vaginose bacteriana, cuja definição é uma alteração da flora bacteriana vaginal normal, que resulta na perda de lactobacilos produtores daquilo que a gente falou antes, do peróxido de hidrogênio, e, portanto, um aumento do crescimento de bactérias anaeróbias, devendo receber o nome, então, de vaginose bacteriana, e que se apresenta de uma forma simbólica, que a microflora aqui saudável, em estudos de microbioma, que são feitos com testes genéticos, que vamos daqui para frente ver com mais frequência, nós temos, então, olha aqui a comparação na vaginose bacteriana, que tem um tipo de microbioma que nos leva a ver que há uma repercussão local importante no sentido de distúrbio inflamatório intenso. É uma síndrome polimicrobiana, causando, portanto, a disbiose, o desequilíbrio do ecossistema vaginal, com uma redução acentuada, o desaparecimento dos lactobacilos, uma proliferação acentuada de espécies bacterianas facultativas, portanto, não só a Gardnerella, mas as anaeróbias, tipo Prevotella, bacteroides, várias delas aqui mencionadas. Não há uma única bactéria responsável pelo quadro. Causa da disbiose é desconhecida, e este é o grande ponto de interrogação que nós devemos, além da parte de tratamento medicamentoso, tentar entender qual uma possível causa que, inclusive, além da disbiose que inicia o quadro, a repetição deste assunto. Ausência ou discreto processo inflamatório caracteriza este quadro.
No Brasil, temos até 40% dos casos de queixas vaginais e ela costuma acometer 24% a 37% das mulheres em idade reprodutiva e vejam o número expressivo das gestantes, 16% a 29%. Adolescentes virgens têm Gardnerella no seu ambiente vaginal e mulheres sexualmente ativas em algumas populações chegam a ter 50% a 60% de Gardnerella. Estudos epidemiológicos mostram associações do quadro com dispositivo intrauterino, pessários, tabagismos, duchas, raça negra, mulheres que fazem sexo com mulheres e maior número de parceiros nos últimos 12 meses, o que nos faz pensar que talvez haja uma transmissão que possa estar comprometendo esse quadro. Nos agentes etiológicos, então, encontramos as bactérias mencionadas, a Gardnerella é a principal representante, e no quadro clínico é muito característico um corrimento acinzentado, com odor fétido tipo peixe podre, as pacientes referem isto claramente, o que resulta da volatilização dos poliaminas produzidas pelos anaeróbios. Piora importantíssimo ao contato com o sêmen e sangue menstrual, o que elas revelam na sua história. O pH também é maior que 5 e existe a presença das clucéus, que aqui estão demonstradas com o revestimento das bactérias. O diagnóstico é feito com a queixa clínica e exame físico, presença destas clucéus na microscopia, o pH, o odor fétido aos testes das aminas e cultura. Existem 2 critérios que já vêm no laboratório mostrando critérios de Amsel, que se baseia em corrimento, homogêneo esbranquiçado, teste das aminas positivo, clucéus maior que 20% e pH maior ou igual a 4,7, e 3 deles nos revelam vaginose, enquanto que os critérios de Nugent formam um score de morfotipos com bacilos longos, cocobacilos, gram-negativo, bacilos curvos, e o score aqui demonstrado de uma flora normal até 3, 4 a 6 intermediária, de 7 a 10 altamente sugestivo da vaginose. Finalmente, o tratamento, que vejam também os imidazólicos, com metronidazol em 500 miligramas 2 vezes por dia, 7 dias, ou intravaginal 0,75% 7 dias, a clindamicina em creme vaginal 2%, que não se encontra mais disponível no mercado atualmente, teria que ser manipulada, e alternativamente nós temos clindamicina VO, 2 vezes 7 dias, 100 miligramas nos óvulos vaginais também a manipular, 1 vez por dia, 3 dias, o sequinidazol em dose única de 2 gramas, assim como o tinidazol, mas com 2 dias, e o tinidazol com 1 grama por dia por 5 dias. As gestantes têm um tratamento preferencial local. Finalmente, para concluir a ausência de recomendações específicas até o momento no caso das recorrências, que é um problema muito forte no nosso dia a dia, então usamos o metronidazol local em gel e 10 dias a seguir 2 vezes por semana por 4 a 6 meses, metronidazol 2 vezes por dia, 7 dias, ou tinidazol em dose única, seguido de ácido bórico, 21 dias, ou metronidazol vaginal 2 vezes por semana, 4 a 6 meses. O tratamento da vaginose assintomática ainda está sendo questionado, mas parece ter uma evidência de associação com complicações ginecológicas e obstétricas. Então, tratamos sempre na pré-gestação, na pré-concepção, frente a anormalidades cervicais e antes de cirurgias eletivas. O rastreamento no pré-natal ainda é controverso e o tratamento do parceiro também. Só para concluir, nós temos um quadro aqui mostrando a importância para comparar e diagnosticar o pH, o KOH, a microscopia óptica, o GRAM e a cultura, com as características destas 3 principais infecções da vulva e vagina, então mostrando a presença da importância da microscopia eletrônica em que podemos ver as leveduras, as clucéus e os tricomonas. Muito obrigada, era essa minha mensagem dentro do prazo. Obrigada.